Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua mente e o seu coração nesse dia. A mensagem de hoje é sobre as pausas que Deus faz. Desde o dia em que nós somos tocados por Jesus, iniciamos um processo de transformação, de santificação e de cura, e o próprio Jesus se encarrega de caminhar conosco e nos ensinar a viver a vontade dele para nós. Mas precisamos entender como ele age, interpretar as circunstâncias da maneira certa. Existem dois erros que geralmente cometemos nesse entendimento. São erros comuns, mas que podem nos desanimar e nos atrapalhar as nossas vitórias e o nosso caminhar. Então escute essa mensagem, porque o Senhor quer falar com você. Escute até o final o que diz a palavra do Senhor. Em Marcos, capítulo 8, verso 22, diz assim: Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado, e depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus lhe perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, e então os seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: Não entre no povoado. Essa história nos ensina a respeito de como Jesus trabalha em nossas vidas. Não foi a primeira vez que ele curou um cego. No capítulo 7 de Marcos, nós já refletimos juntos a respeito da cura de outro cego, e você pode pensar que aparentemente as duas histórias são muito parecidas, mas vamos observar os detalhes. Jesus toma aquele cego pelas mãos e o afasta da multidão. Quando aquele homem recebe o toque do mestre, provavelmente ele pensou que a cura estaria completa, mas não foi assim que aconteceu. Então, Jesus pergunta o que ele estava vendo e ele percebe que via um pouco mais, mas não havia definição e a imagem das pessoas estava distorcida. A primeira lição está bem aí. Deus quer nos ensinar hoje que nem sempre a cura será instantânea. Talvez você esteja desanimado, desanimada, triste, abatido por estar há tanto tempo nesse processo. Você sente o toque do Senhor, caminha na sua presença, porém, você percebe que está melhor do que antes, mas não totalmente curado. Você está bem no meio. Não está mais cego, mas ainda não chegou ao fim do caminho. Esse momento pode ser difícil, mas se trata apenas de um momento. Jesus não abandona o cego ali, apenas parcialmente curado, e vai embora, mas o mestre toca outra vez nele e então ele finalmente é restaurado e começa a ver tudo claramente. A cura foi completa. Deus não abandona processos pela metade, nem deixa obras inacabadas, mas às vezes Ele prepara um momento, às vezes Ele faz uma pausa, um momento onde a nossa reação é testada. Aquele homem podia ter desacreditado de Jesus, afinal as pessoas que o levaram ali disseram que ele voltaria a ver. Aquele homem poderia ter questionado o modo ou duvidado, mas não. Ele decide apenas responder à pergunta de Jesus: Você está vendo alguma coisa? Sabe, é provável que seja exatamente isso que o Senhor está esperando de você. Ele espera que você simplesmente diga como você está, o que você está vendo, como se sente e de que forma interpreta as coisas. O problema é que nós nos ocupamos em duvidar, reclamar, ficar com raiva de Deus ou duvidamos do amor que Ele tem por nós. Fazemos de tudo, menos abrir o nosso coração e responder à pergunta do Senhor. Hoje o Senhor te chama para confiar no processo e falar para Ele exatamente como você se encontra, não com murmuração ou dúvida, mas em confiança naquele que começou a boa obra em sua vida. Mas essa história também nos ensina algo mais. Depois que o cego responde a Jesus, o mestre derrama cura completa, mas junto com a cura veio uma ordem clara: não entre no povoado.
Aquela região foi uma das mais visitadas por Jesus. Ali aconteceram muitas curas e milagres, mas o povo não creu nele. A fé deles era só para o milagre, não para a salvação e arrependimento verdadeiro. Então, aquele milagre, o milagre era especialmente para aquele homem e não para a manifestação pública do poder de Deus, porque ali não havia fé. A verdade é que quando Deus termina uma obra em nossas vidas, somos convocados a mudar de ambiente. Então a pergunta para você hoje é: você quer apenas ser curado ou está preparado para mudar de ambiente? Pode ser que os lugares que você frequenta, as pessoas que estão na sua vida, estejam preparadas apenas para a sua situação presente, mas não estejam prontas para ver o milagre de Deus na sua vida. E eu vou mais além. Talvez você já recebeu milagres grandiosos do Senhor, já viveu processos importantes, mas continua voltando no lugar onde não deveria. E você não consegue desfrutar plenamente da nova vida que recebeu. Então, esteja pronto para a vida após o processo. Esteja pronto para a cura, mas também para o que ela vai requerer de você, porque o dia da mudança chegará e não tardará. E cabe a você seguir em frente sem olhar para o que está deixando para trás. Esteja pronto para lidar com as pausas de Jesus, mantendo sua confiança firme, mesmo que nada pareça ter sentido. Não defina sua vida inteira pela pausa, porque ela comunica apenas que você está a um passo do seu milagre. E se você deseja hoje entregar o seu coração nas mãos de Jesus e mudar a maneira como você está enxergando as coisas, ore comigo nesse momento. Ó Deus, nesta hora, nesse dia, colocamos em Tua presença nossos corações e nossas mentes. Te pedimos graça para abrir os nossos corações para o Senhor, para responder a Tua pergunta hoje, Senhor, para verdadeiramente abrir o nosso coração e dizer como estamos nos sentindo, dizer de que forma estamos lidando ou enxergando as coisas, mas com o coração confiante de que essa confissão nos levará à cura, de que essa confissão nos levará a viver o processo completo que o Senhor tem feito em nós. Ó Deus, que nesse dia o Teu Espírito Santo possa derramar sobre nós renovo, força, alegria e expectativa, tudo aquilo que é necessário, Deus, para que possamos continuar caminhando contigo, continuar caminhando nesse processo sem desconfiar, sem desanimar e sem desistir, que verdadeiramente o Senhor possa nos encontrar com o coração disposto, mas verdadeiramente confiar que o Senhor está agindo. Entregamos a nossa vida e o nosso coração nas Tuas mãos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem alcançou o seu coração, deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se e compartilhe. Que Deus te abençoe.